9, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Diga amém. Amém. Está lendo aqui em nome de Jesus, que diz assim, a palavra do Senhor. E disse Davi, ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse-lhe Ziba ao rei, eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Pode se sentar? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, irmãos. Meu Deus. Irmãos, Deus, Ele é fiel na nossa vida. Ainda, irmãos, eu quero dizer algo aqui nessa noite, ainda que nós, irmãos, pode estar esquecido. Aleluia. Ainda que você não é honrada pelo homem, Meu Deus. não precisa de você ser honrada pelo homem, mas sim, você precisa de ser vista por Deus, não por homem. Aleluia. Porque nós, irmãos, que fazemos a vontade do nosso Pai, Ele quem vai, irmãos, nos dar vitória, não é o homem. Muitas das vezes, as pessoas, irmãos, te esquecem você. Muitas das vezes, as pessoas, irmãos, te excluem você. Muitas das vezes, as pessoas te diminuem até. As pessoas esquecem você, mas eu quero dizer algo aqui nessa noite. O nosso Rei dos Reis, Ele nunca vai te esquecer. Aleluia. Ainda que você esteja, irmãos, em Lodebar, ainda que você esteja, irmãos, no esquecimento, mas Jesus, Ele está te vendo você lá. Irmãos, a palavra do Senhor diz, irmãos, que Davi, irmãos, lá atrás, se for voltar, Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. Ele fez esta aliança. Aleluia. Jonatas fez essa aliança com Davi. Aleluia. Com a casa de Davi. Que lembrasse da casa, aleluia, de Saul, irmãos. Irmãos, você vê que Davi, ele foi um grande homem, falando grande homem, mas na presença de Deus, mas Davi era um pequenino, aleluia, filho de Jessé, que cuidava das ovelhas do pai. Davi, ele fazia, irmãos, tudo para agradar o pai. Davi, ele não estava se importando, irmãos, a situação, a distância, mas ele sempre estava cuidando das ovelhas do pai. Mas Davi, irmãos, ele, aleluia, foi um escolhido para se sentar naquela cadeira que Saul, ele estava sentado. Mas, irmãos, eu quero dizer algo aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Que chegou o momento, irmãos. E todos este momento, que quando vem chegar na vida de alguém também, irmãos, não precisa de se preocupar. Mas Deus, Ele vai te honrar como honrou Davi. Meu Deus. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi agora, ele simplesmente, ele fala, se tinha alguém da casa de Saul, para que ele sirva com benevolência, por amor a Jonatas, porque a aliança foi feita entre Jonas e Davi. Isso quando, aleluia, ele fez esta aliança, irmãos, esse pacto, então estava já assinado e carimbado
Não poderia nem um e nem outro voltar atrás, irmãos, desta aliança. A aliança já está feita. Aleluia. Eu quero dizer algo nesta noite. Se você fez uma aliança com Deus, eu quero dizer algo aqui nesta noite. Vai se cumprir aquilo que Deus tem na tua vida e na minha vida. Se você tem uma aliança com Deus, nunca desfaça a sua aliança com o Senhor, porque o Senhor, mais tarde ou mais cedo, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu para você. Aleluia. E assim, irmãos, havia na casa de Saul, aleluia, um servo. E esse servo se chama Ziba. Então mandaram chamar Ziba diante da presença de quem? Do rei Davi. Quando manda chamar, ele vem e diga para ele: alguém na casa de Saul que eu possa servir com benevolência a ele por amor a Jonathan? E ele disse, Ziba disse: sim, tem. Tem alguém sim na casa de Saul. Aleluia. Glória a Deus. E esse alguém, irmãos, era quem? Mefibosete. Aleluias. Mas Mefibosete, irmãos, ele era aleijado. Mefibosete, ele estava, irmão, em Lodebar, na casa de Marqui. Eu quero dizer algo aqui nesta noite para nossas vidas, irmãos. Aleluia. A casa de Marqui é uma casa, irmãos, que está de braços abertos para abraçar a todos. Porque todos que havia, irmãos, de bater naquela porta, aquela porta seria aberta. É uma porta acolhedora. É uma porta, irmãos, aleluia, que quando as pessoas chegavam lá, não via, aleluia, Marqui não via os defeitos daquelas pessoas que chegavam lá. Porque Mefibosete, quando levaram para lá, a uma levou para lá, porque ele ficou aleijado da cabeça aos pés. Por que ele ficou aleijado? Porque quando teve uma guerra e quando, aleluia, houve essa guerra, queria matar Saul, matar todos ali naquela casa, irmãos, aleluia, essa mulher, essa babá que cuidava de, aleluia, Mefibosete, ele, irmãos, ela saiu correndo. Quando ela sai correndo, o menino cai dos braços dela. E o menino não era mais bebê, mas sim, ele tinha 5 anos de idade. Essa criança tinha 5 anos de idade, que quando ele cai do colo da babá, e se fica aleijado, ambos os pés. E esse menino agora, a Bíblia não disse, mas irmãos, ele estava sendo rejeitado. Como que esse menino ia servir para alguma coisa dentro da casa, aleluia, de Saul? Ele não ia servir, irmãos, ali, momento algum, para fazer algo naquela casa, porque ele ficou aleijado. Então ele foi para a casa de Marqui, levaram para a casa de Marqui, em Lodebar. Aleluia. E ali em Lodebar, Marqui abriu as portas para ele. Marqui não rejeitou a ele, mesmo ele aleijado. Ele, irmãos, foi bem recebido dentro daquela casa. Será que Mefibosete, aleluia, ele poderia servir para algo, para Marqui dentro daquela casa? Não. Mefibosete não ia servir para nada ali dentro daquela casa. Uma pessoa aleijada, o que ele vai servir dentro de uma casa? Nada. Mas Marqui, ele fez esta casa em Lodebar, distante da cidade, um lugar deserto, um lugar difícil das pessoas ir para acolher essas pessoas deficientes, pessoas rejeitadas, pessoas, irmãos, excluídas, pessoas, irmãos, que as pessoas não dão nada para ele pela situação que se encontra. É assim, irmãos.
na minha e na tua vida. Tem pessoas que te rejeitam. Tem pessoas, irmãos, que te excluem. Acha que não vai dar em nada. Acha que Deus não é na tua vida. Acha, irmãos, que o teu ministério é só uma fachada. Mas tem Marquinhos na terra. Aleluia. Que tem portas abertas. Que não olha para o teu problema. Para a tua situação. Agora você se encontra. Está acolhendo todos que chegam. Ainda que rejeitam. Aleluia. Mas tem Marquinhos nessa terra. Aleluia. Que está abraçando essas pessoas. Não estão olhando para a situação que ela se encontra, que ele se encontra. Não vai dar nada. Marquinhos não vai ter lucro nenhum com essas pessoas, cuidando dessas pessoas deficientes dentro dessa casa. Mas Marquinhos, ele tem a misericórdia dessas pessoas. Aleluia. E acolhe e abraça essas pessoas. Porque tem pessoas por aí, irmãos. Se você, irmãos, aleluia, não dá dízimo na igreja, você é excluído. Você não ganha nem oportunidade. Tem pessoas que olham, irmãos, para você e vê defeito em você com coisa que eles também não têm defeitos. Com coisa, irmãos, que eles também não têm, irmãos, problema na vida. Olha o defeito, quer excluir, quer diminuir, quer, irmãos, te tirar você de cena. Mas só quem te chamou foi Deus. Ainda que te esqueçam em Lodebar, ainda que não dão nada para você, mas o nosso Deus, ele nunca esquece de você. Aleluia, Jesus. Ainda pode te excluir de dentro da sua casa, dizer para você que não dá nada. Que você não tem serventia dentro da casa. E por que você vai ficar morando debaixo do mesmo teto? Ficando debaixo do mesmo teto com essas pessoas que têm possibilidade de fazer algo dentro da casa e você não. Então exclui você. E você se entristece. Você é esquecida pelaquela pessoa. Mas aquela pessoa que te esquece, irmãos, aleluia, nem está lembrando de você. Esqueceu você, mas da casa que você saiu e foi excluída, você nunca esquece daquele lugar, que é onde você estava, aonde você foi excluída, daquelas pessoas diminuindo você, mas Deus não é assim não, irmãos. Aleluia. Aleluia. Marquinhos foi colhedor daquelas pessoas, por isso que fez aquela casa naquele lugar, em Lodebar. Por isso, irmãos, que Marquinhos, irmãos, ele não olhava as situações. Com certeza, a Bíblia não fala, irmão, mas quantas pessoas chegam lá, irmãos? Quantas pessoas bateu naquela porta? Quantas pessoas havia dentro daquela casa? Cada um com um problema diferente. Cada um com deficiência diferente. Quantas pessoas devem ter chegado naquela casa cegos que não chegam? O que um cego pode fazer, irmão? Pode trabalhar? Ele não pode porque não vê. Ele não enxerga. Aleluia. O que um aleijado pode fazer, irmão? Pode, irmão, trabalhar? Não pode, irmãos, por causa das pernas, os pés, os tornozelos estão estropiados. Não pode, não vai ter lucro nenhum com isso. Mas como Marquinhos, ele fez essa casa, irmãos, e para ele sabia que não ia ter lucro nenhum recebendo essas pessoas dentro da casa dele. Ele sabia que não ia ter lucro nenhum, não ia ganhar nada com isso. Mas ele acolheu essas pessoas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Deus. E ali, irmãos, o rei, agora Davi, ele fala, né, para Ziba. Então vá, Lodebar, traga ele. Cadê ele? Traga ele. Traga ele, minha filha. Vem trazer ele, irmãos. Foi lá buscar. Aleluia. Mefibosete em Lodebar. Aleluia. Eu quero dizer algo para você, irmão, nesta noite, irmãos. Ainda que você está esquecida, ainda que esqueceram de você em Lodebar, eu quero te dizer para você, aleluia, nesta noite, Lodebar, irmãos, não vai te matar, não vai me matar. E Lodebar é até um aprendizado para nós, irmãos, porque você é da casa, aleluia, e está sendo excluído da própria
casa. Aleluia. Mas Deus não esquece dos seus, ainda que estão irmãos, excluídos. Mas Jesus, ele vai, irmãos, mandar te trazer da casa de Marquinhos. Jesus, ele vai te mandar de buscar você, aleluia, de tirar você de Lodebar e vai te honrar você. Ainda que tenta, irmão, te jogar você no chão, ainda que calunia você, irmãos, ainda que tenta defamar você, mas Jesus, ele vai te mandar te chamar em Glória a Deus. Lodebar. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, aleluia. E ali, quando ele chega, irmãos, ele prostra nos pés do rei Davi. Aleluia. Glória O teu servo está aqui como cão morto. Aleluia. Como pode, né, me chamar para estar aqui diante da presença do rei? Aleluia. Ele disse para ele, irmãos. Aleluia. Olha, o teu pai, Jonathan, e teu avô, Saul, eu vou lhe dizer, tudo que Saul tem, eu vou mandar, aleluia, vou recuperar tudo que ele tem para te entregar, aleluia, para te dar tudo de volta novamente, porque pertencia, irmãos, aleluia, a Mefibosete. Aleluia. Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonathan. Aleluia. Ziba, ele simplesmente trabalhava, irmãos, na casa de Saul. Ele trabalhando na casa dele, irmãos, sendo servo dele. Aleluia. Tendo 15 filhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E ali ele trabalhando, irmãos, e agora também disse para Ziba, Ziba, você, os teus servos, os teus filhos vão plantar no campo e vai colher e vai botar na mesa, porque a partir de hoje, agora Mefibosete, ele vai sentar na mesa e todas as vezes comer pão comigo. Ele vai sentar na mesa e vai comer pão comigo. E tudo foi devolvido, irmãos, que era direito de Mefibosete. Aleluia. Foi devolvido a Mefibosete. E o servo de Saul, também todos os servos, os filhos dele iam trabalhar também para Mefibosete. Glória a Deus. Mefibosete, irmãos, aleluia, ninguém dava mais nada por ele. E ele também, aleluia, estava nessa casa de Marquim, em Lodebar, uma casa, irmão, de esquecimento, aonde as pessoas esqueciam essas pessoas. Aleluia. Mas o Senhor mandou chamar. Aleluia. Mas o Senhor tirou ele de Lodebar. A Bíblia não diz, mas ele, irmãos, com tudo aquilo que ele tem passado, irmãos, aleijado da forma que ele estava, ele achava que não merecia, ele achava ele como um cão morto, como se fosse um cão morto. O que um cão morto faz, irmão, hoje em dia? Se ele está morto, ele não pode latir, ele não pode, irmãos, vigiar uma casa, não pode. Aleluia! Ele se sentiu como um cão morto porque ele não poderia fazer nada por causa dessa deficiência que ele se encontrava. Aleluia! Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, irmãos, para nossas vidas. Ainda com todo o defeito que eu e você tem, irmãos. Aleluia! Mas o Senhor tem um chamado na tua vida e tem um chamado na minha vida. Ainda com tudo isso, irmãos, que nós temos, que nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, mas somos pecadores arrependidos. Mas o Senhor, Ele vai te colocar você para sentar na mesa do Rei. Aleluia. Você vai sentar na mesa do Rei. O Senhor vai, irmãos, colocar você para sentar ali, aonde, irmãos, que o povo hoje vê a minha vida e na sua vida, irmãos. Acha que nós não vamos dar em nada, acha, irmãos, que pelos nossos defeitos, só olha aquilo, irmãos, que nós, irmãos, temos defeito,
mas não vê aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque Mefibosete, ele não queria estar naquela situação. Ele não procurou porque ele quis. Mas só que a ama, aleluia, a babá que estava cuidando dele, deixou ele cair. E ele ficou aleijado. Aleluia. Aleluia. São pessoas, irmãos, esquecidas em Lodebar. São pessoas, irmãos, aleluia, que as pessoas nem lembram dela. É assim hoje em dia, irmão. É assim, meu irmão, hoje em dia. Hoje, irmãos. Meu Deus. Se você está rodeado de testemunha, se você, irmão, fala às vezes algo ou pratica algo, porque somos pecadores e somos, irmãos, cheios de falhas, as pessoas, irmãos, começam a ver defeito em você, vê um monte de problema de você e olha para mim, para você, irmão, diz, irmãos, aleluia, que não vai servir de mais nada na casa do Senhor. Você não serve mais para pregar, você não serve mais para louvar, você não serve mais, irmãos, para estar orando, para servir a Deus, e te joga você em Lodebar, te deixa você numa terra de esquecimento. E se Jesus não tiver misericórdia de mim, de você, irmão, nos arrancar de lá e mostrar para eles que Ele é Deus na tua e na minha vida, e eles têm que ver, irmãos. Aleluia, porque na casa de Saul, irmãos, ali ninguém sentava na mesa, só eles ali que sentavam na mesa. Mas, aleluia, Jonathan fez essa aliança com a casa de Davi. Aleluia, Deus, para que ele tivesse benevolência. Aleluia. Parecia que Jonathan sabia, irmãos, que até Davi, irmãos, ia sentar, ia ser rei. Aleluia. Ele ia sentar ali naquela mesa, irmãos, ser rei, irmãos. Aleluia. Mas só que eu quero dizer algo para nossas vidas, irmão. Deus não te esqueceu. Ainda que as pessoas nos esquecem, irmãos. Ainda, irmãos, que as pessoas não dão nada para o teu ministério. Ainda que as pessoas não te dão oportunidade. Ainda que as pessoas só sabem te julgar. Ainda que as pessoas só sabem te olhar os seus defeitos. Mas o Senhor, Ele não vê os nossos defeitos. Mas o Senhor olha o nosso coração aquebrantado e arrependido. Porque das nossas falhas, dos nossos erros. Mas Deus, Ele não te esquece. Eu quero dizer nesta noite, tem um tempo determinado de Deus na minha e na tua vida. Ainda que você está no Lodebar, mas Deus vai te mostrar. Vai mostrar para aqueles irmãos que te jogaram em Lodebar, numa terra de esquecimento, numa terra longe, aonde que é distante de tudo, de todos, irmão. Mas o Senhor vai mandar te buscar. Deus vai mandar te buscar lá neste lugar e vai te honrar você. E ali, irmãos, Davi, aleluia, rei Davi agora fala, ninguém vai sentar nessa mesa, aleluia. Primeiro quem vai sentar, Mefibosete. Ele foi ali, irmãos, recebeu tudo de volta que era de Saul, aleluia. Imagina, irmãos, eu creio que aqueles os irmãos de Mefibosete, aleluia, estavam na casa de Saul, aleluia, e ele teve que sentar e foi devolvido tudo que era de Saul para Mefibosete. O que um cão morto ia fazer? Aleluia. E agora tem os servos da casa de Saul, temos também os filhos de Ziba, tem também os servos, todos ali, e tudo foi entregue a ele, irmão. Eu quero dizer algo para você. Aquilo que tenta roubar de você, aquilo que tenta, irmão, tirar de você, que é para você, vai ser tudo devolvido para você de volta. Deus, Ele vai te devolver tudo aquilo, irmãos, que tentaram pegar de você, e vai te colocar você sentar, irmãos, aleluia, na cadeira, aleluia, de honra para mostrar para aqueles irmãos, aleluia, que não deram nada por você, por olhar os seus defeitos. Aleluia, Jesus. Ele vai, irmãos, aleluia, nos sentar na cadeira de honra.
Glória a Aleluia. Deus. E assim aleluia. foi, irmãos, Mefibosete. Glória a Deus. Imagina a alegria de Mefibosete, irmãos. Imagina a alegria dele, irmãos. De volta para casa do avô. Sentar na mesa, participar, comer do pão. Aleluia. Toda a refeição. Ali ele estava naquela mesa. Aleluia. Sentada. Aleluia. E aonde, irmãos, que ele foi excluído daquela casa. Ninguém queria aceitar ele naquela casa, porque ele ficou aleijado e lançaram em Lodebar. Eu quero dizer algo para ti nesta noite, irmãos. Vamos ficar com esta palavra, porque eu tomo para mim esta palavra, irmãos. Aleluia. Ainda que eu me sinta em Lodebar, ainda que eu estou na terra de esquecimento, ainda que as pessoas olhem para os meus defeitos, porque perfeito eu não sou, perfeito eu sou o nosso Senhor. Aleluia. Deus. Ainda que as pessoas, irmãos, sabem só me apontar, me julgar, ainda que as pessoas só sabem, irmãos, me diminuir e me tentar tirar da casa do rei, da casa do pai. Mas o Senhor está dizendo, degraus você vai subir. Aleluia. Eu não digo um cargo não, irmãos, porque a gente tem que fazer a obra de Deus. Não precisa de cargo. O bom servo é que nem Davi. Aleluia. Ele estava fazendo a obra do Senhor, a obra do Pai, cuidando das ovelhas lá no pasto. Aonde, irmãos, que estava enfrentando, irmãos, espinhos. Aonde que ele estava enfrentando, irmãos, aleluia, sol quente. Aonde que ele estava, irmão, correndo atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas, aleluia, tirando das garras do lobo e do leão, aleluia, protegendo as ovelhas. Ainda que ele estava lá, irmãos, ele não estava preocupado com beleza, ele não estava preocupado com cadeira, ele não estava preocupado com posição, ele estava simplesmente preocupado com as ovelhas do Pai, para que o lobo não pegue as ovelhas e mata. Aleluia! E aonde ele foi sentado, foi mandado chamar. Porque, irmão, o filho de Jessé, o belemita, o mais novo, o ruivo, é aonde, irmãos, que o Senhor queria derramar todo aquele azeite na cabeça, aleluia, de Davi, irmãos. E os irmãos dele, Abinadab, Samar, aleluia, e Eliabe, que estava na casa, todos formosos, bonitos, vestindo bem, irmãos, boa aparência, mas não era aquele que o Senhor queria honrar. E assim, irmãos, Deus, Ele quer nos honrar. Ele quer nos honrar. E Deus, Ele não te esqueceu e não me esqueceu. Aleluia. No tempo dele, Ele vai te mandar te chamar. Glória Amém? a Deus. E todos aqueles, Aleluia, irmãos, que excluíram você, vai ter que ver a sua vitória, o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Essa é a palavra, irmão, que Deus colocou no meu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus continua, irmãos, falando no teu coração e no meu coração. Eu recebo esta palavra, irmãos, dentro do meu coração e creio que o Senhor, Ele grandes coisas fará nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado, não se sinta desamparado. Pode se sentir tudo isso pelo homem, mas a gente não devemos se incomodar com isso. Mas nós, irmãos, sentimos bem, porque ainda tudo isso que o homem faz conosco, mas o nosso Deus, Ele não te rejeita, não te abandona, Ele nunca te deixa só. Nos seus momentos mais difíceis da tua vida, os seus piores momentos que você está passando, Ele passa junto com você. Na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora do choro, Ele está junto conosco. Mas ainda que você está em Lodebar, não se preocupa, Ele vai te mandar te chamar. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.